Hoje vamos aprofundar na questão da mediunidade de um ponto de vista parapsicológico. Bom, nós sabemos que existem médiuns que manifestam a sua mediunidade de forma inconsciente, sem controle. Mas por que isso acontece? Bom, existem vários motivos, mas vamos analisar do seguinte ponto de vista. Visualizem nessa figura, a gente tem ali uma janela, por dentro desta janela a gente tem o nosso inconsciente. Por fora desta janela a gente teria o nosso consciente, do que a gente está consciente aqui. E por dentro, o inconsciente. Nesse inconsciente não está só nossos mecanismos mentais, nossos traumas, nossas dores. Está tudo que a gente não tem ciência. Então, inclui nesse inconsciente o plano astral, as outras realidades paralelas que a gente não tem consciência. É claro que a gente sabe da psicologia que a parte consciente é muito pequena em relação ao que a gente não tem ciência, ou seja, em relação ao inconsciente, que é muito maior. Para vocês terem uma ideia do quanto o inconsciente armazena dados, tem um experimento que você coloca uma pessoa numa sala de 5 a 10 minutos e depois pede para ela relatar todos os objetos que ela viu na sala. Ela vai relatar, vai contar uns 10 a 15 objetos, por exemplo. E aí depois, se você coloca essa pessoa em transe, lembrando que o transe é o momento onde o médium está com os seus sentidos todos hiperestésicos, aflorados, suas antenas estão todas ligadas. Então coloque-se a pessoa em transe e pergunta para ela quantos objetos ela viu. Ela vai relatar 40, 50 objetos, porque estavam ali, o inconsciente detectou quase todos os objetos da sala, mas ela trouxe para a consciência só 10 ou 15. Por esse experimento dá para vocês terem essa ideia do quanto o inconsciente tem informações. Na mediunidade, a gente tem uma abertura desta janela, onde o consciente ele passa a ter ciência de certas coisas que não estavam à consciência, que não estavam conscientes para nós. Então, quando a gente entra em transe, a gente abre essa janela. Só que tem alguns médiuns que têm essa abertura muito maior do que outros. Uns vão abrir uma frechinha da janela, outros vão abrir ela totalmente, mas isso pode ser treinado, treinar o quanto essa abertura pode ser feita, porque dependendo do médium, do seu controle, do seu equilíbrio, a abertura total dessa janela pode causar a inconsciência. Vou explicar de uma outra forma. Vamos supor aqui, nesse frasco, a gente tem na parte vermelha o nosso inconsciente e na parte azul o nosso consciente, o que a gente está ciente nesse momento. No inconsciente, como eu disse, está nossos traumas, nossas questões, nossas memórias de dor e tudo que a gente não conhece dos outros planos, certo? Bom, acontece que quando a gente vai colocando as nossas sombras por debaixo do tapete, esse inconsciente vai aumentando. A gente vai jogando, o cérebro tem o seu mecanismo de proteção, nos faz esquecer certas coisas, nos faz pensar que já resolvemos certas coisas, mas elas ficam lá guardadinhas no inconsciente. Essas sombras se acumulando ali vão causar pressão nesse inconsciente. E ao menor gatilho, o que acontece? Abre-se a janela, abre-se a porta e a pessoa que estava com aquela pressão toda no seu inconsciente, que estava guardando aquilo tudo inconscientemente, ao menor gatilho ela entra num transe inconsciente, como forma de proteção, para liberar aquela pressão que estava sendo exercida ali. Então ela expressa, ela entra em catarse, ela expressa algo reprimido. É como se ela destampasse a chaminé e a fumaça fosse os conteúdos que foram reprimidos.
coisas que a pessoa guarda e nem sabe que guarda. E isso resolve sair. Abre essa janela e, além de sair os gatilhos emocionais, além de sair toda aquela pressão emocional, essa porta aberta, lembrem, o inconsciente também é o acesso a tudo que não é conhecido, ou seja, ao plano astral, ao plano espiritual. Algumas consciências podem se aproveitar dessa porta aberta e se manifestar também nessa expressão durante esse momento de transe inconsciente. É por isso que muitas pessoas incorporam de forma inconsciente. É por isso que a gente sempre está batendo na tecla do olhar para as nossas sombras, do olhar para nossas memórias de dor. E no treinamento para controle da abertura dessa janela entre o consciente e o inconsciente. E ao menor sinal de perda de sentido, procurar o aterramento, procurar se aterrar nesse consciente, fechando essa janela, pois ainda não se tem o controle de mantê-la entreaberta. Quando ela começa a querer se escancarar de uma forma abrupta, pois o conteúdo inconsciente está muito grande, o médium procura o aterramento, procura se acoplar, se ancorar no seu consciente, ou seja, no seu aqui e agora, na sua presença, no seu momento agora. E essa presença é treinada no seu dia a dia, expressando suas dores, olhando para você, para o seu interior, se conhecendo. Ao menor sintoma no corpo, na mente, olhar para isso, pois os sintomas vêm trazer esse conteúdo reprimido. É por isso que a gente tem trago tanto conteúdo psicológico, de autoconhecimento, para que nossos médiuns possam se olhar e assim ter um maior controle da sua janela mediúnica.